Você sabe o que é educação emocional? Educação emocional não é saber se comportar em sociedade, saber se adequar às coisas, embora isso seja ótimo, né? Porque se você tá com raiva, você sai insultando as pessoas, xingando, batendo ou machucando, não é uma coisa boa. Você também saber se comportar, não chorar ou rir nas horas que não deve, tudo isso é bom para o melhor convívio na sociedade. Porém, isso não resolve um problema interno, resolve a sua convivência com o outro, a sua convivência com a sociedade, mas não resolve quem você é. Né? Educação emocional, o que é então? Nós herdamos, né, dos nossos parentes, né, pais, avós, bisavós, tataravós, tios, primos, figuras de autoridade, comportamentos e emoções, desde muito pequenininhos. Então, não adianta eu resolver entender melhor, moldar uma raiva que eu tenho aqui em cima, se essa raiva está ligada a uma série de outras emoções. Eu resolvo ou dou uma maquiada, uma lapidada, uma disfarçada nessa raiva, eu resolvo, quer dizer, eu não empurro essa raiva para o outro, mas eu não deixo de implodir essa raiva dentro de mim. Seja raiva, seja medo, seja o que for. Eles estão todos misturados aqui dentro. E vieram, e nós aprendemos a lidar com a vida, com essas emoções todas misturadas. Então, educação emocional é, em primeiro lugar, começar a entender a raiz dessas emoções. Identificar as emoções aos pouquinhos. Eu posso tirar toda a raiva que eu tenho? Não. Eu posso tirar todo o medo que eu tenho? Não. Eu posso tirar toda a inveja, toda a insegurança? Não. E não é só identificar as emoções negativas, é identificar também as emoções positivas, as qualidades para impulsionar, para nos automotivar, etc. Não é tentar nos moldar, né, a uma percepção do que a sociedade acha, como é que se diz, ai meu Deus, aceitável. Né? Isso seria uma transformação de fora para dentro. Isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a gente vá ficando cada vez mais pressionado, 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 e não resolve nada, porque você não pode extinguir isso daqui, você só vai aumentando o tamanho do buraco. Né? Então, educação emocional é aprender a identificar e entender, mas não de uma vez só, passo a passo. Da mesma forma como a gente faz, por exemplo, com a educação comum, tradicional, né? A gente aprende matemática com 6 anos de idade e a gente continua aprendendo, e o caso que a gente queira fazer engenharia ou alguma área desse caminho, né, de exatas, a gente vai aprender um outro tipo de matemática na faculdade, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado. É matemática? É. Eu precisei daquela primeira matemática? Precisei. E então a educação emocional passa por aí também. Eu preciso entender desde o começo a identificar cada uma dessas emoções, entender a raiz dessas emoções, entender, perceber, desculpa, como eu reajo a cada uma desses estímulos, porque a gente não tem essa percepção. E quando a gente vem com um eu crítico, dizendo não é assim, e uma vez mais tentando nos moldar para sermos aceitos. Nós não temos que ser aceitos, nós temos que ser autênticos, que é muito diferente. Mas para ser mais um autêntico com um bom relacionamento, em primeiro lugar, consigo mesmo. Então eu preciso entender e identificar minhas emoções para ter um bom relacionamento comigo. Por quê? Porque todo o relacionamento que eu tenho comigo vai se refletir no relacionamento que eu tenho com o outro. Se eu estou doente emocionalmente, eu preciso entender essas emoções, que elas não são assim, uma camada de medo, uma camada de raiva, uma camada de ressentimento, uma camada de inveja, uma camada de ciúme, uma camada de alegria, uma camada de histeria. Não é assim. Eles estão todos misturados
e tem cada um deles uma raiz diferente, cada indivíduo tem uma consciência diferente, uma capacidade diferente de aprender. Tem gente que escolhe matemática, tem gente que escolhe história, tem gente que escolhe artes, tem gente que escolhe música, tem gente que escolhe línguas. Cada um de nós aprende num compasso, tem um interesse e tem um objetivo. Mas se a gente não tem um equilíbrio emocional, se a gente não tem uma educação emocional que tem que começar o mais cedo possível, eu não tenho uma base, uma estrutura emocional para lidar com nada. Então, essa falta de base emocional vai se estender, né, na minha relação com o outro, na minha comunicação com o mundo. O mundo vai receber a informação truncada porque eu estou truncado. E dessa forma a gente expande esse truncamento para toda a sociedade. Se não fosse assim, a gente não teria as guerras, a gente não teria as brigas, não teria aquele eu tenho razão. A gente não precisa ter razão, a gente precisa se entender. Então, vamos entender que educação emocional é a base primordial para uma sociedade mais positiva, com saúde mental e emocional. Até a próxima!